Oi, amados! Muito bom dia! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Projeto Restaurar Famílias. E o nosso tema de hoje é: não se esqueça de onde Deus te tirou. Amados, não repara o som no fundo, tem um carro passando ali de ovo, de fruta, e aí tá passando, tocando uma musiquinha, mas vamos para a palavra de Deus para a gente poder aprender um pouco mais. Interessante, amados, como Deus ele é perfeito e maravilhoso. Na quarta-feira eu saí para caminhar. E na quarta-feira eu saí para caminhar e eu encontrei com uma moça e nós começamos a conversar e tudo mais e começamos a falar da palavra de Deus, né? Ela é da outra igreja que eu ia antes e nós começamos a conversar ali e foi um momento muito bom e nós estávamos falando sobre algumas coisas que Deus ele tem feito na nossa vida e num dado momento eu falei com ela sobre o meu passado, né? Sobre as marcas que eu tenho do meu passado que não me permitem esquecer de onde Deus me tirou. E ela foi e falou comigo assim: engraçado, eu realmente, quando você estava me entregando as coisas da cama, eu vi essas marcas, mas eu nem quis perguntar nada, nem comentar nada. E eu falei com ela, falei, é interessante, né? Como muitas pessoas carregam marcas do passado, e mesmo depois de terem conhecido Jesus, veem essas marcas como algo ruim na vida delas. Mas, amados, eu tenho marcas, né, de tentativas de suicídio que eu atentei contra a minha própria vida na época que eu era endemoniada, né, que eu estava endemoniada. E eu tenho essas marcas, mas quando eu olho para elas, eu não vejo como algo ruim. Ah, porque eu era uma endemoniada, Não. Eu me lembro que foi daquele fundo de poço que Deus me tirou, sabe? Foi daquele fundo de poço que o Senhor me pegou ali e me fez uma nova criatura. E me transformou no que eu sou hoje e dia após dia me transforma, né? Me muda para que a cada dia eu possa ser melhor. E por mais que muitas vezes eu olhe e falo, Senhor, ainda tô tão longe. Aí eu fico olhando para isso aqui, me lembrando de onde eu saí já, de tudo que eu já passei e cheguei até aqui, sabe? E o Senhor continua comigo, não me abandonou, mesmo eu sendo tão falha, tão pecadora, tão errônea. E quando eu estava lendo o livro de 2 Crônicas, eu parei na história de Roboão e eu fui refletindo um pouco sobre isso, e aí a gente comentando sobre isso na quarta-feira, já tem um tempinho que eu li o livro de Crônicas, mas eu deixei o tema anotado, porque eu deixo anotado e quando o Senhor me impele, que Ele fala comigo só, pode gravar, aí eu venho e gravo para vocês. Então hoje nós vamos falar sobre isso. Não se esqueça de onde Deus te tirou. Já vai abrindo sua Bíblia comigo aí, lá em 2 Crônicas, capítulo 12. Nós vamos ler primeiro versículo 1. E a palavra de Deus vai dizer assim: Sucedeu, pois, que havendo Roboão confirmado o reino e havendo se fortalecido, deixou a lei do Senhor e com ele todo o Israel. Bom, amados, vejam bem. Roboão, ele foi feito rei de Israel, né? Ele era sucessor ali do trono. Ele foi feito rei de Israel. Mas a palavra vai nos dizer aqui no capítulo 1 que quando o reinado foi confirmado a ele e ele se fortaleceu, ou seja, ele cresceu, ele obteve um certo reconhecimento, então ele deixou a lei do Senhor e com ele o povo de Israel. As más influências corrompem mesmo os bons costumes, né, amados? E a palavra vai deixar muito claro que não foi só o fato dele ter sido confirmado como rei, mas também o fato dele ter se fortalecido. Amados, quantas vezes isso não acontece com a gente, né? Deus vai lá, dá algo muito bom pra gente, Ele leva a gente para lugares altos, mas aí, à medida que a gente vai crescendo, que a gente vai se fortalecendo, a gente abandona o Senhor. E não só abandona o Senhor, como muitos de nós abandonam o Senhor e levam outras pessoas com a gente, amados. Por isso o tema de hoje é: não se esqueça de onde Deus te tirou. Porque a palavra vai nos dizer que nesse fortalecimento, nesse crescimento nosso, muitas vezes a gente se esquece que nós tivemos um passado, que nós viemos de algum lugar onde nós éramos pequenos,
aonde ninguém nos reconhecia, aonde ninguém nos valorizava, aonde muitos olhavam para nós e falavam assim: "Quê? Alessandra? Essa daí não vai dar nada não, olha lá, pelo amor de Deus, endemoniada, olha, fica manifestando aí. O que essa menina vai ser? Opa, o que essa menina vai ser? Essa menina nunca vai ser nada." Mas, amados, é interessante a gente entender que Deus, Ele nos tira do fundo do poço e Ele nos leva a lugares altos, né? Como vai dizer em um louvor aí, eu esqueci o nome agora do grupo aí que eu gosto muito de ouvir, aquele grupo que canta aquela música Escape. E, gente, eu vou falar com vocês que, meu Deus, eu fico vendo de onde o Senhor tira as pessoas e as pessoas simplesmente olham e nossa, é mesmo? E não, Deus faz grandes coisas na vida da pessoa. É muito engraçado que quando o Rodrigo ele voltou para casa, teve um dia que ele falou comigo assim, ele foi na nossa casa antiga, né? Onde a gente trocou com um casal de amigo nosso, onde a gente mora hoje, a gente trocou pela casa que a gente tinha antes. E ele falou comigo assim: nossa, quando eu tava lá, eu fiquei olhando aquela casa, aquela casinha pequena, e vendo hoje aonde a gente tá, tudo que Deus deu pra gente, e eu me lembrando de tudo que Deus fez, de onde Deus nos tirou, pra onde Ele nos trouxe hoje. E eu comecei a agradecer tanto a Deus. E eu falei com ele: se trata disso, de nós não nos esquecermos de onde Deus nos tirou. Quem era Roboão antes de ter se tornado rei, amados? Quem era ele? Um homem comum. Era um descendente de Davi, um homem comum, mas não tinha nada assim. Tudo que ele tinha nem dele era. Não era dele, era uma herança que ficou para ele, mas não era dele. Mas aí Deus pega e transforma, dá para ele um trono, o trono de Israel, e põe aquele homem como rei do povo dele, confia a ele um cargo, confia a ele um serviço muito importante, um nome. E não só isso, como fortalece ele, enriquece ele, mas em pouco tempo ele deixa o Senhor. E não contente em deixar o Senhor, ainda leva o povo junto com ele. Olha que tristeza que é isso. E se vocês puderem, amados, leiam, tá? O capítulo 12 todinho, para vocês poderem meditar aí no que aconteceu durante o reinado ali de Roboão. Sabe? Só para vocês verem aí, para vocês meditarem um pouquinho mais aí na história. Mas vamos ler também o versículo 14 do capítulo 12 de 2 Crônicas, que vai dizer assim para nós: e fez o que era mal aos olhos do Senhor, porquanto não preparou o seu coração para buscar ao Senhor. E lá no versículo 13, antes disso, olha só o que a palavra vai dizer. Fortificou-se, pois, o rei Roboão em Jerusalém e continuou a reinar. Roboão era da idade de 41 anos quando começou a reinar. Ele reinou 17 anos em Jerusalém, a cidade que o Senhor escolheu dentre todas as tribos de Israel para pôr ali o seu nome. E era o nome de sua mãe, Naamá, amonita. A palavra, mais uma vez, no versículo 13, vai nos dizer que Roboão se fortificou. Ou seja, ele cresceu sobremaneira lá em Jerusalém. Mas lá no versículo 14 vai dizer que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. E por quê? Havia um motivo para ele simplesmente ter feito tudo o que ele fez. Para ele ter chegado lá no topo e ter falado assim: agora sim, eu sou o top das galáxias, eu não preciso mais desse Deus. E o que era? O motivo era ele não ter preparado o coração dele, amados. Nós já falamos sobre isso em outros vídeos e agora vamos chamar a atenção para isso mais uma vez.
Porque não adianta simplesmente eu me entregar a Jesus por uma emoção. Não adianta simplesmente eu falar que quero servir a Deus por causa de uma lágrima que escorreu do meu rosto. Não adianta simplesmente eu achar que porque eu fui lá na frente hoje, confessei Jesus, daqui pra frente minha vida simplesmente vai mudar como se fosse um passe de mágica. Não, amados. Para que eu tenha uma vida com Deus bem-sucedida, eu preciso preparar o meu coração. Eu preciso me preparar, entende? Eu estava falando com minha tia agora de manhã que Deus, Ele é um Deus que sonda o mais profundo do nosso coração. Ele sabe muito bem o que está lá no fundo. Eu preciso preparar. Amados, quando nós vamos viajar, por exemplo, quando a gente vai fazer uma viagem de carro, a gente não prepara o carro. A gente leva no mecânico, troca os pneus, troca óleo, troca freio, pastilha de freio. A gente quer viajar com o carro de uma maneira que a gente possa saber que aquele carro está pronto para viajar. A gente não vai viajar com o carro pingando óleo. Eu e meu marido já fomos imprudentes de fazer isso. E não foi uma viagem muito legal, não. A gente não teve uma viagem bem sucedida. Tinha que ficar parando para ficar repondo óleo no carro. Mas as melhores viagens que nós fizemos foi aquela viagem que nós fizemos preparando tudo. Trocamos pastilha de freio, trocamos o óleo, filtro de ar, filtro de óleo. Trocamos alguma peça ali que estava dando um problema, que estava fazendo barulho. Colocamos a gasolina, enchemos o tanque, preparamos o veículo para a viagem que nós íamos fazer. E nós achamos que a vida com Deus, não. Que isso, não precisa. Quando eu vou fazer um hambúrguer aqui para os meus clientes, eu não simplesmente pego o hambúrguer e já saio fazendo, não. Eu aprendi com o mestre, né, o cozinheiro aí, Jacan, a montar uma mise en place. Então eu coloco lá o alface, eu coloco o tomate, coloco a batata, coloco o milho. Primeiro eu monto tudo ali, toda aquela mesa ali que eu vou precisar com os produtos que eu preciso, para depois eu não ficar, ai meu Deus, o que eu preciso? Senão vai ser uma confusão danada. E o meu trabalho não vai me trazer prazer algum. Mas quando eu tenho tudo preparado, tudo separado, tudo prontinho, é diferente, amados. A vida com Deus, ela precisa ser assim. Eu não posso me esquecer de onde Deus me tirou, porque Deus já me tirou de um profundo poço, de um lamaçal de pecado tremendamente imundo. Mas eu também não posso me esquecer de me preparar para aquilo que Ele vai me entregar. Porque senão eu vou cair. O mundo tem muitas coisas para me oferecer. E eu vou acabar virando as costas para aquele que um dia me deu uma nova vida, uma nova chance, uma nova esperança, que fez tudo novo para mim. Portanto, que esse vídeo chame a sua atenção em 2 sentidos. Primeiro, não se esqueça de onde Deus te tirou. E todas as vezes que você estiver a ponto de se esquecer, use alguma coisa que ficou em você, porque as marcas ficam, para você se lembrar de onde Deus te tirou. E segundo ponto, prepare o seu coração para servir ao Senhor. Porque servir ao Senhor, de fato, não é fácil. Para conquistar tudo nessa vida não é fácil, amados. Nada vem de mão beijada. Quem dirá o reino de Deus, né? Não é simplesmente chegar, eu aceito Jesus e pronto. Eu preciso estar disposto a entregar a minha vida por Ele. Eu estava falando agora de manhã com a minha tia no telefone, eu falei com ela assim, nossa, porque a gente está comentando, né, sobre a série de Paulo. E eu falei com ela, tia Vânia, eu tenho orado muito a Deus e pedido a Ele que me dê força para nunca, em situação alguma, negá-lo como meu Deus. Se alguém vier apontar uma arma na minha cabeça falando comigo assim, nega Jesus, que eu tenha forças para não negar o meu Jesus. Porque eu amo muito esse Jesus. Eu não quero jamais, de forma alguma, negar a esse Jesus que me salvou, que me transformou, que me redimiu dos meus pecados e me deu uma vida nova.
que me ama tanto, de maneira tão incondicional, que não fica olhando pra mim falando assim ali, pois é, lá, por que ela tá fazendo aquilo ali hoje? Porque ontem ela era assim, porque ontem ela fazia isso. Não, ele não me olha dessa forma. Ele me olha como ele olha para si mesmo, com amor, com misericórdia, com compaixão. Então, amados, que nesse vídeo de hoje vocês saibam que não é simplesmente largar todo o passado. Eu fico vendo Paulo, e quando ele escreve as cartas aos Coríntios, aos Efésios, ele sempre fala do passado dele, de quem ele era, de onde Deus tirou ele, sabe? Ele não vive do passado, mas ele nunca se esquece de que um dia ele foi um assassino, de que um dia ele consentiu na morte de um homem cristão, cheio do Espírito Santo e de fé, de que um dia ele perseguiu aqueles cristãos, cujo qual agora ele se tornou. Ele não se esquece disso. Muito pelo contrário, ele usa o passado dele para o tempo todo se lembrar que, independentemente do tipo de glória que ele viesse a ter como homem, da quantidade de pessoas que ele viesse a ganhar para Cristo, ele sempre se lembra que não foi por ele, mas foi porque Jesus teve misericórdia da vida dele, usou a vida dele, e por isso, não por ele mesmo, mas por Jesus, ele chegou aonde ele chegou. Portanto, amados, não se esqueça de onde Deus te tirou. E prepara esse coração. Assim como Paulo preparou o dele, né? Prepara o seu coração para poder servir ao Senhor com excelência. E nunca, jamais deixar os caminhos do Senhor. Porque uma vez que você tem essa experiência com Deus, que você prova desse Deus maravilhoso, amado, sinceramente, como pode abandonar a Deus depois de tudo? Como pôde Roboão abandonar a Deus depois de ter sido fortalecido, depois de ter sido fortificado, depois de ter crescido, depois de tudo que Deus deu, tê-lo abandonado? Bom, a palavra diz, porque ele não preparou o seu coração para buscar ao Senhor. Ou seja, ele foi na força do braço, quis fazer tudo do jeito que ele achava que tinha que ser e não buscou a direção do Senhor. Não buscou ao Senhor para ajudá-lo, para direcioná-lo. Que não seja assim com vocês, amém? Que seja diferente. Que o Senhor possa ajudar vocês em tudo. Assim como a palavra vai dizer, e Jesus vai dizer, que a palavra de Deus é a semente. A palavra também nos ensina que existem tipos diferentes de terra. Que você possa ter um coração com uma terra boa, com uma terra frutífera, para receber a palavra e dar muitos e muitos frutos no nome do Senhor Jesus. Amém? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Que o Senhor continue abençoando a sua vida e um excelente final de semana para você, para mim e para todos nós. Amém? Grande beijo, amados.